Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade a essa série de vídeos de física para vocês estudarem em casa, dessa vez eu vou falar sobre conservação da quantidade de movimento. E a gente vai resolver um problema da FUVEST que encontra-se no livro do Ramalho, volume número 1. Vamos ao problema. O problema é esse, ó. Ele fala para a gente o seguinte: sobre uma mesa horizontal de atrito desprezível, dois blocos A e B de massa M e 2M, respectivamente, movem-se ao longo de uma reta e colidem um com o outro. Após a colisão, os blocos mantêm-se unidos e deslocam-se para a direita com velocidade v, como indicado na figura. Então, eu tenho aqui o que ocorre após a colisão. O único esquema que não pode representar o movimento dos blocos antes da colisão é... Então, ele traz essas opções aqui e eu tenho que dizer aqui qual delas não pode representar o movimento dos blocos antes da colisão. Como é que eu sei como era a configuração dos blocos antes e depois? O que é que a gente vai usar da física como ferramenta? Bem, a gente vai usar a conservação da quantidade de movimento. E como eu sei que eu posso usar isso, tá? Basta vocês lembrarem o seguinte: para um sistema isolado, livre de forças externas, a quantidade de movimento total permanece a mesma. Ou seja, a minha quantidade de movimento total antes, ela vai ser igual à quantidade de movimento total depois. E eu posso aplicar essa condição desde que eu não tenha forças externas atuando no meu sistema. Então vamos analisar aqui o que é que aconteceu. Bem, durante a colisão, durante o choque, eu tinha apenas as seguintes forças atuando no meu sistema para causar esse movimento. Eu tinha a força que o bloco A aplicava no bloco B e a força que o bloco B aplicava no bloco A, que é essa aqui. Então, durante a colisão, o que é que eu tenho? Eu tenho ali, naquele processo de interação, forças atuando nos dois objetos ao mesmo tempo, ali no meu sistema. Então, eu tenho aqui no meu sistema forças agindo aos pares, de acordo com a terceira lei de Newton. Essas forças aqui que atuam aos pares no sistema, elas são forças internas, tá? Então, toda vez que eu tiver uma condição em que eu tenho apenas forças internas, eu posso utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Já que eu sei isso, eu posso calcular a minha quantidade de movimento depois e tentar ver se ela vai ser igual à quantidade de movimento que eu tenho antes para cada uma dessas situações, tá? E tem que ser. Por quê? Porque vale aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento. Como que eu calculo a quantidade de movimento de um objeto? Basta eu fazer o produto da massa pela velocidade. No caso aqui, a minha quantidade de movimento total desse sistema aqui, ela vai ser o produto da massa pela velocidade. Eu tenho que levar em consideração aqui uma coisa, pessoal. Essas duas massas, elas estão viajando juntas, tá? Então, quando isso ocorrer, quando eu tiver massas se movendo juntas, eu vou ter que somar as massas. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o produto da massa pela velocidade, mas eu tive que colocar aqui a soma das massas. Então, eu tenho aqui a massa do A, que é M, a massa do B é 2M, e aí é só eu somar aqui e eu vou ter uma quantidade de movimento total igual a 3mv. Nesse sentido aqui que está sendo mostrado, tá? Isso é importante. A quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Então, na hora de representar, é bom utilizar esse vetor, porque isso ajuda a entender melhor o meu problema. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar cada uma dessas opções para ver qual era a minha quantidade de movimento total antes. E como eu falei para vocês que a quantidade de movimento total do sistema ela tem que se conservar, então para todas essas aqui estarem corretas, elas teriam também que dar 3mv nesse sentido aqui, conforme está sendo mostrado. Então vamos analisar aqui a situação A, para vocês entenderem como é que a gente calcula isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui é a minha situação A, eu tenho aqui a minha quantidade total de movimento antes, eu tenho os dois blocos separados, então eu não vou fazer a soma aqui das massas, eu vou calcular a quantidade de movimento de um e depois a do outro.
Então, aqui eu vou ter a massa do B vezes a velocidade inicial dele, que no caso é 1,5V, mais eu colocaria aqui a outra quantidade de movimento do outro bloco. Só que detalhe, nesse caso eu não vou colocar. Por quê? Porque a quantidade de movimento ela é calculada pelo produto da massa e da velocidade. Como a velocidade do A ela é zero, então a quantidade de movimento dele vai ser zero. Lembre-se, se vocês tiverem qualquer objeto parado, quer dizer que ele não está em movimento, então a quantidade de movimento dele é zero. Calculando aqui, ó, então a minha quantidade de movimento antes aqui vai ser a massa é 2m, por quê? Porque a massa do B, ó, é 2m, vezes a velocidade, que é 1,5v. Se eu fizer esse produto, né, 2 vezes 1,5 vai dar 3, m vezes v, então vai dar 3mv. Esse tipo de problema só tem forças internas, então a quantidade de movimento se conserva, logo, essa resposta aqui, ela está valendo, essa situação é uma situação perfeitamente válida. Vamos analisar outra situação? A outra situação é essa aqui, ó. No lugar de ter um bloco parado, agora eu tenho um bloco se movimentando nesse sentido. Vamos fazer as contas? Então, minha quantidade de movimento antes vai ser a quantidade de movimento do bloco B, que vai ser mb vezes a velocidade inicial dele, nesse sentido, ó, que está sendo mostrado para vocês. E aqui eu tenho a massa do A vezes a velocidade dele. Vamos substituir os valores. Então, a massa do B é 2m, a velocidade do B era 2v, e aqui a massa do A é m, e a velocidade é v. Professor, você não vai colocar o menos? Não, eu não vou colocar o menos porque eu já coloquei a seta aqui no sentido contrário. E isso eu vou levar em consideração na hora de fazer as contas, ó. Por quê? Porque esse 2m vezes o 2v vai dar 4mv, que é esse vetor aqui. E eu tenho aqui mv nesse outro sentido. Se eu somar esses vetores, o que é que acontece? Eu tenho 4mv para cá e mv nesse outro sentido. No lugar de somar, eu vou acabar tendo que subtrair, né? Então, eu vou ter ali 3mv aqui, como está sendo mostrado. Então, essa situação é uma situação perfeitamente válida, porque a quantidade de movimento também se conservou, tá? Então, a quantidade de movimento antes foi igual a depois. Vamos analisar outra situação? Essa aqui, ó, a situação C. Na situação C, eu vou pegar a quantidade de movimento desse bloco, mais a quantidade de movimento desse outro. Vou substituir os valores das massas e das velocidades. Então, todos os dois, a velocidade é 3v. Eu vou fazer agora aqui a multiplicação, né? Então, eu vou ter 2m vezes 3v, vai dar 6mv. Eu tenho 3mv no sentido contrário. Somando essas duas coisas, eu vou subtrair, né? Como se eu tivesse 6 para lá e 3 aqui para o outro lado. Então, eu vou ter 3 para lá. Legal? Então, situação perfeitamente válida também, porque a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Bem, agora eu tenho aqui na letra D os dois blocos se movendo no mesmo sentido, tá? Bem, então eu tenho aqui na letra D os dois blocos se movendo no mesmo sentido, com velocidades diferentes. Eu vou também calcular aqui a quantidade de movimento antes, vai ser aqui, ó, a massa do B vezes a velocidade dele, a massa do A vezes a velocidade dele. Eu vou substituir aqui os valores, então eu tenho aqui 2m vezes 2v e aqui eu tenho mv. Bem, somando aqui eu vou ter 4mv nesse sentido, mais mv também, né, apontando no mesmo sentido. Então, no lugar de subtrair, eu vou somar esses vetores. Logo, aqui está dando 5mv. Opa, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Logo, essa situação aqui, ela não poderia acontecer, já que a quantidade de movimento aqui, ela não está se conservando. Eu estou tendo uma quantidade de movimento antes maior do que a quantidade de movimento depois. Então, tem alguma coisa errada aí. Vamos agora aqui para a última situação. A última situação aqui é essa, ó. Então, eu tenho aqui também as coisas se movendo no mesmo sentido, né? Então, aqui também estão se movendo no mesmo sentido. Eu vou escrever a minha quantidade de movimento total antes, tá aqui, a quantidade de um e a quantidade do outro.
Vou substituir os valores, então aqui eu vou ter 2m vezes 1,25v, que é a velocidade, e ali eu vou ter m vezes 0,5v. Bem, se eu fizer as contas aqui, ó, 2 vezes 1,25 vai dar 2,5. E aqui eu vou ter 0,5 mv. Os dois estão apontando no mesmo sentido, então no lugar de subtrair eu vou somar. Quando eu somo, isso aqui dá 3 mv, ou seja, a quantidade de movimento ela se conservou. Isso aqui é uma situação válida. Notem que não é pelo fato dos dois estarem se movendo no mesmo sentido que a quantidade de movimento não se conservou, mas sim pelo valor que eu tenho antes e pelo valor que eu tenho depois. Então, todas as situações que a gente viu até aqui, letra A, B, C e E, elas são situações que eu posso ter antes para ocasionar uma quantidade de movimento total depois dessa forma aqui, e eu só não posso ter a situação D aqui. Então, a resposta é a letra D. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês que eu posso utilizar a conservação da quantidade de movimento desde que eu tenha ali agindo apenas forças internas no meu sistema. Uma vez que eu posso aplicar isso, eu posso fazer a quantidade de movimento total antes igual a quantidade de movimento total depois e analisar várias situações, que é o que a gente vai fazer aqui ao longo de vários exercícios. Espero que tenha ajudado, valeu e até a próxima.